Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje a gente vai falar um pouco sobre como a palavra de Deus, nos ajuda em tantas coisas, é direcionamento para tantas coisas em nossa vida, mas também é direcionamento não só para momentos bons, mas para momentos como o sofrimento, por exemplo, em tempos tão difíceis que muitas coisas têm acontecido, pessoas têm passado por tantas situações complicadas que começam a se questionar onde está Deus no meio disso tudo, por que isso tudo está acontecendo. De certa forma, isso não é de todo errado se questionar, mas o problema é para onde a gente vai a partir desses questionamentos. E na reflexão de hoje a gente vai falar um pouco disso, vai falar baseado nos versículos 92 e 93 do Salmo 119, e eles dizem assim: se não fosse a tua palavra, o sofrimento já teria me destruído. Jamais esquecerei dos teus ensinamentos, porque por meio deles preservas a minha vida. E é inevitável não ler esses versículos e ler esses versículos e não lembrar de Isaías capítulo 53, que é um dos tantos momentos, de tantos textos que profetizam acerca de Jesus e tudo o que aconteceria com ele. O capítulo 53 de Isaías fala dentre tantas coisas, fala que ele seria, dá pra gente compreender ali no contexto que ele seria homem de sofrimentos. Em algumas versões eu já li isso. E aqui a gente começa a fazer os questionamentos reversos, vamos dizer assim. Será que a gente tem compreendido a fé em Cristo da maneira correta? Será que não temos nos deixado levar por narrativas que têm nos imputado acerca da palavra de Deus? Será que realmente compreendemos como Deus enxerga coisas como o sofrimento, por exemplo? Se a gente dá uma lida, em Isaías 53, como eu comentei, a gente percebe ali que é por meio do sofrimento que Jesus viria a passar, porque, como eu falei, esse texto fala de Jesus, fala da vinda do Messias, do Salvador, do Redentor, por meio de tudo que ele ia sofrer, O texto fala, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, por meio das pisaduras, ou seja, dos passos dele, nós fomos sarados ou curados. E aqui, como eu disse, a gente começa a se questionar, será que porque Deus é amor, ele não permitiria o sofrimento em nossas vidas? Será que, como eu disse, a gente não tem se deixado levar pela falácia, pela fake news de que Deus me ama, então eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, porque ele me ama mesmo, de qualquer jeito, ele vai salvar todo mundo mesmo. Para que eu vou ter o trabalho, de mudar toda a minha vida por causa desse Deus, se ele me ama de qualquer jeito? Infelizmente, essa narrativa tem nos conduzido mais ao inferno do que ao paraíso. E aqui podem seguir algumas explicações que podem nos ajudar a compreender o porquê disso, pois se a gente olha para várias situações da Bíblia, vários homens de Deus, vamos dizer assim, mulheres
que serviram ao Senhor, mulheres que foram tementes a Deus, a gente não consegue afirmar 100% que a vida das pessoas foram somente bênçãos, somente riqueza, somente prosperidade. Só que é isso que tem sido vendido nos nossos dias, tem sido vendido uma fé mercenária. E a gente tem comprado isso, a gente tem comprado essa fé que, é só eu fazer uma campanha ali de 7 dias e Deus vai me dar o que eu quero, porque Ele me ama, por que Ele não vai, por que Ele não vai me dar o que eu estou pedindo? Se Ele me ama, Ele vai me dar. E a gente começa a inserir outras narrativas a mais do que aquelas que a gente já tem ouvido. E se a gente olha para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, para a vida de Tiago, o irmão de Jesus, de João, o que João passou, apesar de João ter tido a honra da parte do Senhor de ter escrito também Apocalipse, o que esse homem sofreu, nossa, acho que a gente não suportaria nem uma lasca do que ele passou, porque depois de tudo que ele passou, ele ainda se manteve fiel ao Senhor, sabe? Talvez, como eu comentei, talvez a gente tenha limitado o amor de Deus e a gente esquece, né? E só usa para nossa conveniência, para nossa satisfação, um texto bíblico lá de 1 Coríntios 13 que diz que o amor tudo sofre, mas é muito fácil falar isso num momento de contentamento, de satisfação, de texto num momento meramente emocional, meramente de que o contentamento tomou conta ali e agir por puro emocionalismo, mas a gente esquece que Paulo escreveu esse texto de acordo com o contexto do que ele estava ensinando, sabe? E quando está falando ali das características do amor, que o amor não é invejoso, não é ciumento, não se arde em ira, tudo suporta, né, ou tudo sofre. Em algumas versões trazem dessa maneira. A gente esquece que é o amor de Deus que está descrito ali, e a gente precisa compreender que a gente tem que desenvolver o amor de Deus, porque não faz sentido se a gente compreende que lá na cruz Jesus sofreu tudo o que sofreu, e isso revela o amor de Deus, nos livrando da ira, nos livrando da punição pelos nossos pecados. Não faz sentido a gente assumir uma narrativa de que Deus tem que fazer tudo que eu quero porque Ele me ama. E a gente acaba mergulhando em comportamentos, em atitudes que no começo até trazem aí essa satisfação, esse contentamento inicial, mas com o tempo vai trazendo sofrimento. Mas a gente está tão conectado àquela ideia ilusória de que aquilo é uma felicidade que a gente não percebe mais, a gente começa a chamar o sofrimento de felicidade. Mas olha só, um mínimo exemplo a respeito de uma pessoa que sofreu por causa de Deus. Estevão, talvez você já tenha ouvido falar nele. Enquanto ele estava testemunhando na frente dos famosos religiosos da época, sabe como que os religiosos fizeram ele morrer? A pedradas. E a Bíblia diz que ele contemplou o Senhor Jesus no trono e a face dele se tornou como de um anjo. Não é que ele era um anjo, a face dele se tornou semelhante a um anjo, contemplando aquela visão que o céu se abriu e ele viu Jesus no trono, ou seja, ele estava morrendo ali, apedrejado, sofrendo, porque os religiosos não aceitavam a verdade, os religiosos não aceitavam
o confronto da lei do Senhor, da palavra de Deus, com que eles queriam viver, com que eles consideravam um contentamento, uma felicidade. Mas aqui ficam algumas perguntas finais. Será que realmente temos a fé que declaramos ter? Porque no momento de sofrimento, a nossa fé não é aquilo que a gente declara ter quando a gente aparentemente está vivendo tudo o que a gente quer. No momento de sofrimento, não é a mesma fé. No momento de sofrimento, a gente deixa a soberba, a arrogância agir de outra forma, achar que ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém me dá uma direção. Só que quando direções vêm por meio de uma simples reflexão dessa, por exemplo, a gente não aceita porque não é o que a gente quer ouvir, sabe? E além do mais, será que a gente tem percebido que pode ser que estejamos sendo conduzidos em situações igual mais ou menos uma frase diz que o sofrimento é o megafone de Deus para que a gente ouça a voz dele? Eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei pelo que você tem passado, mas talvez Deus já tentou te mostrar esse amor justo de tantas outras formas, mas você não ouviu. Talvez você tá aí na igreja já há um tempo, mas você tá mais escrava da sua religiosidade do que realmente aconteceu naquela cruz, do que realmente estar livre pelo que aconteceu naquela cruz, de tudo o que ele sofreu, por meio de tudo que ele obedeceu por esse sofrimento, né? Por causa desse sofrimento, ele aprendeu por meio dessa obediência, ele, Jesus. E isso é o que realmente devia despertar nas nossas vidas. O nosso sofrimento devia ser uma ferramenta para ajudar outras pessoas, para direcionar outras pessoas para o mesmo amor que nos libertou.